Boa tarde, meus amigos do Brasil, né? Boa tarde para vocês aí. A gente que está aqui do outro lado do mundo, é boa noite, mas estamos aqui hoje por um bate-papo com o nosso queridíssimo João Rossano Meli e também ao nosso amigo e companheiro aí do Gaidu, e para um papo bastante interessante, um assunto bastante interessante. Nesse ano nosso de 2025 foi um ano agitadíssimo dentro do campo da ufologia, da cosmologia, enfim. E a gente vai estar batendo papo aqui sobre uma coisa muito importante que tem sido falado bastante nos meios aí, que é justamente a questão dos UFOs nos oceanos, dos neutrinos, universo. Como é que tem funcionado essa coisa toda dessa relação da, da ufologia com essas coisas que têm aí chegado nos meios da internet para todo mundo? Meu querido João, boa tarde para você aí, como é que tá as coisas? Boa tarde, Marco. Aqui, uma tarde quente aqui de verão, aqui no sul do mundo. Principal cidade do sul do hemisfério sul do planeta. Segundo o analista de Bagé, né? Tá tudo bem aqui e a gente tá com saudade de vocês aí, Pois já é, vão e ficar um bom tempo aí, né, Marco? você está no sul aí do mundo da América do Sul e eu estou cá no Oriente Médio, Pois 11 é. horas da noite, 11 horas, 11 de 18, 11 13, e a Uhum. gente está 7 horas na frente do Brasil, mas aproveitamos esse mês de dezembro, né, para a gente fazer um bate-papo aqui, encerrando pelo menos as nossas atividades nesse ano 2025, aqui no MI Consciência Cósmica, um assunto importante. E aqueles que vão assistir depois, eles terão a oportunidade de ver alguma coisa e, e pelo menos chame um pouco mais a atenção para esse momento tão quente que foi o ano de 2025, não é, João? Esse ano de 2025 foi um ano de muita atividade dentro do campo da ufologia, da cosmologia. Nós tivemos tantos pontos de interrogações, tantas revelações. É, é, é. O que que você diz disso daí? Eu acho que tem sido um ano de muito teste, né, Marco? Essa questão aí do próprio aparecimento aí do 13 Atlas, essa, essa, esse duelo que tem acontecido, né, entre a visão científica e a visão espiritual, espiritualista, esotérica, né, dos fenômenos. Eu acho que tem sido uma constante aí nas pautas, né, durante o ano todo. Além do que aconteceu, né, de avistamentos. O Marco Petit está divulgando aí agora uma explosão de avistamentos aí por aeronaves comerciais, né, por tripulação de aeronaves comerciais. Muitos relatos, além de alguns outros pontos, assim como, por exemplo, um, um novo grupo aqui em Santa Catarina, né, que surgiu, o proprietário da terra não Vai deixou o lá e pessoal ir lá, meteu a máquina. foi lá, colheu, porque ele já tinha acontecido nas terras dele, né, um- estragou um pouco a plantação, e aí ele não queria É um deixar o pessoal. movimento, um movimento grande de pessoas e aí isso é complicado. É, mas foi um ano bem, bastante movimentado, com certeza. Bem, nós tínhamos selecionado aqui um tempo para a gente fazer um bate-papo
que seria o espaço sideral, né? Os OVNIs, esse monte de avistamento de OVNI no mar, nos oceanos, nos lagos, e a questão dos neutrinos é uma coisa que tem se falado muito, e a gente tinha feito algumas pesquisas e nós achamos interessante. Eu até coloquei isso daqui porque eu estou em Dubai e eu fui visitar aqui um aquário que fica aqui justamente naquela parte da Palmeira de aquário de Dubai, e lá tem um aquário no Hotel Atlantis. E quando eu entrei naquele aquário lá, eu falei assim, pô, eu estou entrando aqui numa nave, né? Umas coisas muito diferentes, uns escritos, uns negócios. E uma dos grandes questionamentos que as pessoas faziam, né? Fazem ainda, é justamente aquela que nós conhecemos mais o espaço do que os nossos oceanos. Então, o pessoal fala assim, planeta Terra. O planeta Terra tem mais cara de planeta água do que planeta Terra, que a quantidade de oceano de água dentro do planeta é muito maior. E muitos desses avistamentos eles acontecem justamente vindo do fundo do mar. Há pouco tempo, numa pesquisa aí, foi comentado que eles chegaram a medir uma velocidade de um UFO debaixo d'água que daria em torno de 300 quilômetros por hora. Você imagina o que existe de tecnologia nisso para fazer com que um objeto se deslize, né, debaixo d'água numa velocidade dessa. Quer dizer, com certeza não é algo daqui. É uma tecnologia que vem de tecnologia que nós não temos, né? Nós até temos um vislumbre de uma tecnologia parecida com essa nos torpedos que os russos desenvolveram, que eu não vou lembrar do nome do torpedo, que ele cria a gente chama na mecânica de cavitação, ele cria bolhas, né, na frente dele, que faz com que a água se afaste, para que diminua o atrito e ele possa penetrar, né, na água. Mas é muito, muito rudimentar isso, né? Você sabe que dentro do campo da ufologia, de alguns pesquisadores, algumas pessoas, eles dizem, né, e o mecanismo, muito dos mecanismos das naves extraterrenas para desenvolver uma velocidade altíssima, ela cria uma bolha em volta dela, como se ela criasse vácuo na frente do coisa e diminuísse todo o atrito que possa ser diminuído. Sim, e aí, ela acabava desenvolvendo uma velocidade muito grande. A gente vê o seguinte, hoje dizem que a gente conhece mais o espaço do que os nossos oceanos. 99% de Marte já foi mapeado, né? E aí a pessoa pergunta, pô, mas por que o pessoal se preocupa mais em pesquisar o que está aí do lado de fora do que conhecer o próprio planeta, né? Mas a gente vê que existe uns problemas muito sérios, as dificuldades, por incrível que pareça, né? As dificuldades para se pesquisar o fundo do oceano é muito maior do que do lado de fora. Então você, por exemplo, para ir lá na Fossa de Mariana, que está a 11 mil metros de profundidade, você não tem hoje, por exemplo, já foram alguns equipamentos, alguns submarinos preparados para aquilo, mas é muito complicado. A ausência de luz, uma pressão estrondosa que amassa qualquer tipo de coisa. E uma das coisas que tem chamado muita atenção, por que então a gente tem tanto avistamento de UFO entrando na água, saindo da água? E aí a gente vai ter que fazer algumas conexões aqui, né? E uma dessas conexões é justamente com o neutrino, que é uma energia que a gente é bombardeado. A Terra, ela vem do Sol, de estrelas, ela vem do espaço, e assim são bilhões de neutrinos que passam pelo nosso corpo, todo dia, toda hora, todo momento, e ela tem uma porção mínima
né, que não é muito difícil de você fazer com que você meça esse neutrino. Uma das formas, alguns cientistas já pesquisaram, é justamente na água. Você Uhum. desce grandes profundidades, você consegue medir os neutrinos. Então, se você, isso não é suposição, é ciência, ciência já comprovou, Uhum. etc. Sim, E sim. se você tiver tecnologia de transformar isso em algo importante, né? Pode ser essa questão dos grandes avistamentos que a gente tem de UFOs entrando no mar, saindo, lago. É como Uhum. se o oceano, esses lagos, fosse um reator que pudesse recarregar essas naves, essas coisas todas. O que você tem pesquisado a respeito disso aí? Sobre os neutrinos, a gente sabe que são partículas com massa desprezível, né? Ele tem uma massa, mas é infinitesimal, né? É algo que, com os instrumentos que nós temos hoje, a gente não consegue fazer nenhum tipo de medição precisa, né? O que a gente sabe? Que os neutrinos que são gerados aí no espaço, por estrelas, enfim, por explosões, por supernovas, eles acabam permeando o universo inteiro. Eles passam por nós, pelo nosso corpo, pelo nosso planeta, por todos os sistemas. Então, os neutrinos eles estão, mesmo com uma massa mínima, ele consegue penetrar todo tipo de corpo no universo. É uma das explicações que a gente pode chegar, Marco, para essa facilidade por exemplo, dos UFOs eles saírem da atmosfera e penetrarem no oceano, num corpo de água, né? Desconsiderando a massa que esse objeto tenha. Então, o que talvez nós não estejamos enxergando aí é uma tecnologia que civilizações mais avançadas podem ter chegado de entender a natureza física do neutrino e aplicar isso em corpos maiores, né? Driblando aquilo que nós temos aqui na nossa dimensão, que a gente chama de campo de Higgs, que é aquilo que os físicos teóricos acreditam que seja o que dá massa a todos os corpos aqui, porque levando em conta aquela teoria do espaço-tempo do Einstein, né, que aquele corpo deforma o tecido do tempo e atrai os outros corpos para ele, mas esse tecido o que é, né? Como é que ele é formado e como é que ele entende que tem um corpo ali? Essas são as teorias do campo de Higgs, né? Que vem aquela questão do bóson de Higgs também, que seria a partícula primordial, né? A partícula que forma todas as outras, que é uma tentativa de se chegar a isso também. Totalmente teórico, né? Isso são conceitos ainda muito acadêmicos, né? Não se tem nem muito estudo em cima disso. Mas é uma É, tecnologia que eles podem ter chegado e que a gente não consegue entender, né? naquela pesquisa que a gente colocou, né, a gente pôs algumas coisas que a gente falava que era importante, né, justamente para poder entender essa conexão que a gente tem com essa dificuldade que a gente tem de pesquisar os nossos oceanos de uma forma mais abrangente, né, que é justamente aquela Uhum, depressão absurda, escuridão completa, uhum, gente uhum. imprevisível. Os sensores têm dificuldade de captar. É muito interessante, Sim. até porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma rede de sensores distribuídos nos oceanos, que eu acho que faz parte aquele sistema deles NOAA, uma coisa assim, né? Uhum, Medem as correntes marítimas, a atmosfera, mas aquilo ali ele tem
é claro que nem tudo se fala para a gente, né? Isso só chega para a gente aquilo que pode chegar, mas a gente Sim. vê que aqueles sensores pegam muitas outras informações que não são ditas, né? Então, a gente vê que a dificuldade é muito grande. E hoje, por exemplo, o que se fala é que não só os americanos, russos, chineses, eles estão de olho justamente nessa imensidão que a gente tem chamado oceano, com relação às bases, aos desenvolvimentos dos seus submarinos nucleares e etc. e tal, porque eles sabem que ali é um lugar onde que se esconde as coisas e ninguém sabe. Uhum. Eu, como a gente comentei contigo aqui no começo, né, do, do, duas situações. Aquela situação de um piloto está viajando, um piloto comercial indo para o Peru e que ele avista um objeto sob o mar e que ele fala que era um negócio enorme, né? Porque ele via como se fosse uma cidade iluminando por baixo do oceano. E aí, quando você entra conversa com alguns pesquisadores, tipo Danilo Noronha, né? O Danilo Noronha, por exemplo, já comentou que na costa da, de Santa Catarina existem bases extraterrenas com objetos extraterrenos que fazem trabalhos, inclusive, voltado para a cura. É uma coisa bem interessante. Foi justamente na costa de Santa Catarina que eu tive uma experiência muito interessante. E nessa experiência que eu tive, o objeto ele saía em direção ao mar. Né? Por que em direção ao mar? Podia subir para outro lugar, mas por quê? Uhum. Então, são questionamentos que a gente faz. E o que a gente entende é que o oceano ele acaba sendo como se fosse um reator capaz de recarregar, de repente, esses objetos com alguma tecnologia que nós ainda não temos. Que não tem. E é aquilo que falo, é um lugar fácil de se esconder, e dificilmente vai se ver. Você tem a costa na América Central, alguns lugares, Porto Rico, que é um lugar que tem muito avistamento, né? O próprio Petit, eu acho que comentou, o Triângulo das Bermudas seria um lugar, uma base muito bem escondida, e por aí vai. Então, eu acho que a ciência está se despertando, os próprios governos estão se despertando para isso daí, né? E quando eles se despertam, a tendência é que eles acabem desenvolvendo equipamentos mais sofisticados que acabam abrindo essas portas de pesquisa aí. Eu acho que vai levar algum tempo, mas a gente vai ficar mais atento para isso do que antes. O principal fator, eu acho que tem aí nos oceanos é a questão da camuflagem, né? Acho que mais até do que algum tipo de reabastecimento de energia, tem a questão de se manter a dissimulação, né, do objeto e até mesmo de bases. A gente está imaginando assim que o objeto entra ali para talvez absorver algum tipo de energia, né? Mas ele pode também entrar ali e ir para alguma. Se eles conseguem distorcer a matéria a ponto de poder penetrar na massa de água sem ter o problema lá da diferença de densidade, né? Da hidrodinâmica. Eles provavelmente podem ter uma tecnologia que permita a construção de uma espécie de base submarina em grande profundidade, uma tecnologia que conseguiu superar, né, a questão da pressão, né? Pode chegar a 1.100 atmosferas, né, em alguns pontos aí do oceano. Então, para nós seria impossível, né? Mas Você vê, você vê, por exemplo, a Antártica, que é um ponto de interrogação, que se esconde muitas coisas de lá. A gente não sabe nem tudo. Né? Tem aquela história de que existe um ponto
X lá na Antártica que nem os aviões podem passar por cima. Não... Então, Uhum. ainda tem muito ponto de interrogação para ser revelado aí. Eu acho que isso daí vai levar muito tempo. Outro dia a gente estava conversando com algumas pessoas que falavam a respeito das tecnologias que a gente tem hoje na Terra, né? Então, quando aparece um avião aí novo que é sexta geração, todo mundo fica, né, naquela coisa. Isso é o que eles nos mostram, tá? Uhum. Se você levar em consideração que o Eisenhower, lá atrás, em 1940 e pouco, né, já tinha contato com essa turma toda, né, isso daí confirmado inclusive pela neta dele, você imagina o que esse pessoal desenvolveu de lá para cá. Engenharia reversa, o americano, por exemplo, que qualquer nave que caía em qualquer canto do mundo aí, é claro que não na Rússia, em outros lugares, mas tinha um acordo com os países e tudo levava para lá. Então, a engenharia reversa comeu solto e mais uma série de outras coisas. Então, eles mostram para a gente o que deve ser mostrado, o que pode ser mostrado. Eles dizem assim, Sim, ah, sim. daí solta isso daí. Mas a gente sabe que tem tecnologia que está muito além disso daí, escondida, Uhum. desenvolvida. Então aí você fica até com um ponto de interrogação até onde muito dessas coisas que a gente vê por aí são tecnologias que vieram de fora ou foram desenvolvidas aqui. Com aquela Exatamente. situação da hibridização, ou seja, daquela situação onde o humano com o não humano juntos desenvolveram determinado, ou trabalham junto dentro desses campos. Isso aí também acontece, a gente sabe que acontece. Mas é uma coisa que vale a pena a gente dar uma pesquisada e entender um pouco isso daí. Se a gente for pensar, né, Marco, que uma coisa que nós não temos certeza, né, se o fenômeno UFO, por exemplo, e aí agora tratando realmente do fenômeno mesmo, essas imagens aí que são captadas por aviões militares, né, o Tic-Tac e outros, né, até mesmo esses objetos marinhos, né, não identificados. A gente não tem certeza de que eles não sejam terrenos e nós não temos certeza de que talvez eles sejam interdimensionais, Sim. não interplanetários, né? Talvez sejam uma civilização numa realidade paralela nossa aqui que desenvolveu uma tecnologia, até mesmo humanos podem ser, que conseguem quebrar essa barreira, né? Mais ou menos como o médium faz, né? O médium de clarividente, por exemplo, que enxerga, né? Ou o clareaudiente que escuta, ele também ele está no limiar ali, né? Entre dimensões, né? Você sabe que esse ano de 2025 eu escrevi 3 livros. E foram livros que eu tive que pesquisar, olhar, e eu encontrei muita coisa interessante dentro. Quando você começa a cair de ponta dentro do que a ciência tem feito, das coisas que não são reveladas, e aí você vai fazendo todas essas conexões, né? Eu comentei contigo, uma amiga minha que é escritora, e que a gente já há muito tempo atrás a gente falava de energia taquiônica. Hoje, por exemplo, você já assiste alguns filmes que eles falam de energia taquiônica. Assim como o neutrino, já estão falando também do neutrino. O neutrino, segundo a ciência, é uma realidade. Existe. Uhum. Né? Nós só não Sim. temos tecnologia para utilizar dessa energia dele. Né? Então, eles falam o seguinte: tem muita coisa que foi ficção que hoje é realidade.
Então, hoje a gente poderia dizer que o neutrino seria uma ficção, mas daqui a pouco ele vira realidade. Mas nessas pesquisas que eu fiz, uma coisa muito interessante que eu achei, até porque eu tenho um livro que eu falo sobre isso daí, que é o Dimensões Paralelas, né? E aí a gente vê que o universo ele é frequência. E aí eles falam o seguinte, que você lembra aquela história que a gente fala que existem universos paralelos onde o Marco pode estar aqui e pode estar no outro universo. E Exatamente. aí os pesquisadores vêm e mostram que para que você mude de um universo para esse, de um universo que você está para um outro desse daí, basta que você mude a sua frequência. E aí quando você fala em frequência, você está falando de uma coisa que não é material. Material no sentido porque a gente tem corpo físico, biológico, etc. Mas a consciência, o espírito, a alma, seja lá qual a forma que a pessoa entende, né, ele disperso, eles fora desse contexto biológico, né, ele consegue, porque a energia, ele consegue, através dessa mudança de frequência, estar em um universo paralelo. Então, a gente vê que, gradativamente, a gente vai descortinando algumas coisas, e aí a gente vai acabando conectando com isso, com mediunidade, com desdobramento, com fractal, com isso, com aquilo. E aí você vai entender que a gente está envolto em um universo que ele vibra, ele muda e por aí vai, cara. Então, aí você fica pensando como é que pode, de repente, um objeto que está ali na tua frente, ele vira e desaparece, e de repente ele está num outro universo paralelo, uma coisa diferente. A gente tem visto muita coisa aí. É claro que hoje, com uma inteligência artificial, a gente tem que botar um pé na frente e outro atrás. Sim. E a facilidade que tem esse pessoal criar nave, criar isso, criar aquilo, um negócio de doido. Mas eu Mas fico. isso que tu fala quanto à frequência, e eu acho que é uma coisa que vem muito de encontro a isso que a gente está falando, o Marco, talvez seja a cola aí que une toda essa questão, talvez até mais do que o estudo dos neutrinos aí, para entender essa questão aí das naves tanto atmosféricas, do fenômeno UFO, né, na atmosfera, e o fenômeno UFO submarino, que é a frequência. Tu deve ter visto já aqueles experimentos, se faz muito isso nas universidades, aí, em ambiente acadêmico, se espalha partículas, normalmente de ferro, de malha de ferro, numa superfície metálica que reverbere som, e tu aplica um som, uma frequência naquela placa, Areia. e as partículas elas se arranjam conforme a frequência, os hertz ali, né, nível de frequência. Tu tem um arranjo, um desenho mesmo, né, parece um caleidoscópio, né, que aquelas partículas se formam ali, se agrupam, se arranjam em cima da placa. Talvez tá tudo aí a resposta. Você sabe que Simplesmente troca a frequência e some, né? você sabe que há muitos anos atrás eu assisti uma palestra de uma dentista e que ela fala sobre o som, né? Como que o som, né? Essa vibração, essa energia, ela muda as coisas. Aí você vai ver aquela história daquele cientista japonês, né, que ele aplicava o som sobre a molécula da água, congelava e dava diversas imagens diferentes. Então, essa menina, na época, na palestra dela, ela comentava justamente dessa pesquisa que foi feita na Suíça, que o cara põe areia sobre uma placa metálica e, através do som
que ela vibrava ali em frequência diferente, ele formava coisas, símbolos e algumas coisas diferentes. Então ela comenta que na época que foi feita essa pesquisa, eles verbalizavam palavras, porque ele falou, pô, se o som ele muda a coisa, então verbalizavam palavras para ver se elas apareciam escritas. E segundo ela comentava, que eles utilizaram diversos idiomas fazendo esse tipo de teste. Quando eles falaram nas línguas mortas, quais seriam as línguas mortas, né? O aramaico, que era a língua falada por Jesus, eu acho que o grego. Quando você falava uma palavra nessas línguas mortas, ele mudava, ele fazia os escritos na areia. Então, aí você vai conseguir entender aquela história do próprio Evangelho fala, né, do verbo, das trombetas, do muro que caiu e aquela coisa toda. Aí você vai entender. Então, através da palavra, você pode pegar uma pessoa e botar ela lá em cima, você pode destruir ela. Pode pegar para você e falar alguma coisa para você e botar você lá em cima no pedestal, você se sentir maravilhosamente. Eu posso chegar também, dependendo do que eu colocar para você, através do tom da palavra, posso jogar você lá embaixo. Então, a gente vê o quanto é importante, né, o entendimento dessa parte das frequências, do som, das palavras, como que ela atua dentro do universo. Você sabe que tem gente que faz experiência em florestas, né, e que emite sons, palavras, e as plantas respondem para elas como se fosse gente. Umas coisas, assim, o pessoal é meio louco, né? Mas o campo científico ele é muito vasto, né? Você que trabalha nessa área de mecânica, de coisa, essa coisa toda, mas é um campo muito vasto, né? A gente fica pensando, né, se nós estamos hoje criando vibrações, pensamentos, palavras nesse planeta que a gente está, porque eles falam o seguinte, que muitas das coisas que acontecem na superfície da Terra é uma resposta do planeta diante da forma que o povo, os habitantes estão vibrando com relação a ele. A gente tem que pensar nisso daí. A resposta toda é frequência, né, Marco? Para a gente pensar assim, ó. Eu estava escutando esses dias eu não vi tudo, eu vi só uma parte. E agora pulula aí no YouTube esses podcasts de espiritualidade, né? E tinha uma pessoa falando, eu não me lembro do nome dela, uma senhora estudiosa, rebatendo questões sobre a reencarnação. E ela defendendo o ponto de vista dela de que não existe a reencarnação, porque se a reencarnação, a finalidade dela é que os espíritos se burilem, né? A cada existência ele saia dela numa condição melhor. Por que a gente está na situação atual que a gente está aqui no planeta Terra? Claro que ela não leva em consideração que existem aí almas que são mais antigas do que as outras. Ela não levou isso em consideração, né? Na defesa dela. Mas só que aí a gente pensando nessa questão aí do som, como que um ser avançado vai se manifestar nessa nossa realidade atual aqui, tomando, por exemplo, ou sendo exposto ao tipo de música que a gente é exposto, que é uma música justamente que mantém a vibração muito baixa, né? Fala aí. Eu já contei uma história para você de um cara era espírita, era um bandista,
Você morava na mesma rua que eu morava, e um dia ele estava no supermercado lá na cidade que eu nasci, e ele conversando com o gerente do supermercado, e ele falava que ele falava para o gerente que ele tinha um olho gordo, tá? O olho gordo é Uhum. aquele cara que olha para o negócio e sai de Aham, baixo, né? aham, E aí o gerente do supermercado virou para ele e disse: "Ah, daí é conversa fiada, não existe nada disso daí não". Aí o gerente virou para ele e falou assim: "Ó, eu vou te convidar para você ir lá na minha casa. Eu tenho lá no meu quintal uma cerca assim imensa com um pé de chuchu, mas ele tá lindo, tá carregado de chuchu. Eu vou levar lá para você dar uma olhada". Aí ficou: "Ah, tudo bem, pode, me chama que eu vou lá". E ele foi lá na casa do gerente. Cara, ele entrou ele entrou na casa do cara, chegou assim na varanda que dava para o quintal. E aí ele olhou assim, tava aquela parreira de chuchu que pegava de um lado assim, vinha a 180 graus, aquilo carregado, verdinho. Aí ele só chegou, olhou e falou assim: "É, tá bonito", virou as costas e saiu. No dia seguinte, o pé tava sequinho, com o chuchu tudo no chão. Então aí você fica pensando, né, que vibração que a pessoa é, consegue, né, fazer. É aquela história que você pode construir, você pode destruir. E aí você chega numa reunião mediúnica, você pega aí todos esses filósofos, pega, por exemplo, esses religiosos que o mundo conhece aí, e que eles trabalhavam a prece, a oração, de uma forma de vibracional positiva, é claro, né? Então, você pode construir como você pode destruir. Esse campo é um campo, e ele é um campo invisível. Você não precisa, às vezes, de falar. Às vezes, você não precisa. Quando você fala de vibração, você não precisa, às vezes, nem usar a palavra, né? uhum, Você, você sintoniza através do pensamento, e com o pensamento você faz miséria, né? É um uhum, negócio. sim. É uma tecnologia, né, Marco? Só que a gente não, para nós aqui, ela não. Né? Nós Vamos pegar o desconhecemos, atabaque, por exemplo, né? O atabaque lá nós, da Umbanda. né? Nós desconhecemos o poder que nós possuímos, cara. É. É, a gente desconhece que a gente pode curar, que a gente pode adoecer, tudo com a força do pensamento, com as vibrações que você se envolve, que você. Então, a oração, a meditação, tudo é um mecanismo de você trabalhar esses campos de energia, seus centros de energia. O corpo, a gente fala que o corpo bioenergético, né, porque além de ser biológico, ele trabalha uma energia, e sem essa energia o coração não batia, o fígado não funcionava direito, Uhum, o sistema nervoso seu não ia funcionar. Muito dos remédios que a gente toma são apenas remédios que bloqueiam o sintoma, não corrigem o problema. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, ela toma lá aqueles remédios tarja preta, ela, quando vai ser tratada, por exemplo, num processo mediúnico, é complicado, porque o remédio ele bloqueia até o campo de energia para chegar naquela pessoa. Às vezes a espiritualidade fala que ela tem que desfazer o efeito do remédio para poder atingir a sua, no problema. Ela, e às vezes o problema é que está lá dentro do seu sistema nervoso, ou não é nem psicológico, vamos dizer, espiritual. Cara, é complicado. O ser humano é complicado, mas só o ser humano, acho que o nosso mundo é complicado. Né? eu acho que ciência e espiritualidade, eles estão se entrelaçando gradativamente. Eles estão vendo que um depende do outro. O próprio Einstein, né, ele já falava que a ciência sem a religião, né, uma é cega e a outra era manca, né? Ou seja, uma Uhum, dependia da outra.
Uhum. E aí, Sim. e aí você vai entendendo esse caminho que a gente vai trilhando. O universo ele é misterioso, mas ao mesmo tempo que ele é misterioso, ele é fantástico porque ele te abre uma oportunidade imensa de você se adentrar, pesquisar, varrer, entrar nas informações. O grande Sim. problema são aqueles que querem dominar tudo e sabem de muitas informações e não passam, né? Esse que é o problema, na Sim. verdade. Sim. É uma pena, né, Marco, que a gente ainda está muito, talvez por ter menos esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. E, e as conversas são frívolas, né? São superficiais. Mas quando a gente conversa sobre isso, a gente começa a entender que talvez nós, nós tenhamos uma, uma, uma convergência entre espiritualidade e ciência que, se a gente for olhar isoladamente, né, se o espiritualista, o religioso, for olhar para a filosofia que é contida dentro das religiões e mesmo da espiritualidade, assim como o cientista vai olhar só aquilo que está contido dentro da ciência, eles vão perceber que eles vão defender cada um o seu lado e vão dizer que isso é antagônico, né? Que isso está indo diametralmente para lados opostos. Mas para nós que conseguimos conciliar isso, a gente consegue perceber que na verdade é convergente, né? Não Sim. divergente, né? E se a gente parar para pensar, alguns séculos atrás, não muitos, a tecnologia era vista como bruxaria. Sim, até hoje, né? Até Até hoje, hoje, até hoje. a gente que Então, vive, a gente que mora no Rio Grande do Sul, e tem uma história muito interessante que eu já comentei, que é justamente sobre, no século XVIII, quando Dom João abre as portas do Brasil para povoar o Brasil, que ele tinha medo que os espanhóis tomassem conta. E aí, muitos dos portugueses que vieram para o Rio Grande do Sul, eles vieram do Açores. E lá no Açores, eles eram dados como curandeiros, né? Eles faziam curandeiros lá, né? E aí eles uhum, vêm para o Rio Grande do Sul, eles ficam inclusive numa ilha, aí, uma das ilhas do Guaíba aí, que fala que é a Ilha dos Bruxos, porque o cara simplesmente era curandeiro. Aí receberam essa fama de bruxo, e essa fama de bruxo dos açorianos subiu a serra, chega a uhum, Gramado, né? Aquela região ali de cima, tem uma opção de história ali e os próprios padres, os religiosos lá que tinham Canela, por exemplo, eles chamavam as mulheres lá de bruxas, né? As bruxas, tudo curandeiro, né? Então, se a gente for pegar uhum, a turma de índio que faz a pagelança, é tudo bruxa. E por uhum. aí. Sim, exatamente, exatamente. Então eu acho que vai chegar aí no futuro um momento que quando e quando a ciência se dedicar realmente ao estudo daqui do fenômeno espiritual e o fenômeno, até mesmo o fenômeno OVNI, né? Para tentar entender isso com vontade de estudar isso, né? Porque hoje tu fala em OVNI aí no ambiente acadêmico, tu provavelmente vai ser Até expulso, né? De melhorou, qualquer. né? Até melhorou um pouco. Até Hoje em dia, melhorou, você fala mas em é isolado, é isolado. Não é todas as universidades que tu entrar que tu vai, todos os ambientes acadêmicos que tu vai entrar que tu vai poder falar sobre isso, né? Depende muito das cabeças que estão ali dentro, né? Se elas são mais fechadas ou mais abertas. Mas eu tenho esperança de que um dia a gente vai conseguir entender a espiritualidade de uma forma que não vai ser mais possível a gente chamar algo de sobrenatural. Para mim não existe o sobrenatural, é tudo natural. Só a gente não é consegue só, explicar.
É aquilo que a gente fala, é frequência, é, Frequência. que vão estar cada uma numa situação onde um capta V e outro não. É. E isso aí vai resumir tudo o que nós estamos falando aqui agora. Que foi o Você mote do sabe que nosso vídeo aqui, é esse, né? É entender isso. é, você sabe que eu fico pensando o seguinte, né? Eu acho que a raça humana ela perdeu uma oportunidade imensa de hoje estar muito mais e de estar hoje muito mais evoluída do que nós nos encontramos, embora nos últimos 50 anos, 80 anos, nós tivemos um salto de tecnologia muito grande, né? Uhum. Houve um controle muito grande em cima da raça humana, justamente por conta das religiões. Eu estive conversando isso com Uhum. Danilo Noronha. As religiões elas foram subvertidas no andar da carruagem, porque aqueles impérios sabiam que era uma forma de controlar e Uhum. tentaram disso aí. Então acabaram atrapalhando, bagunçando tudo, né? Fora aquela turma de fora que já tinha vindo para cá e também sabia que era uma forma de controle. Então, Talvez seja quem está por trás disso tudo, né? se a gente tivesse, Querendo talvez, manipular. se a gente tivesse uma postura diferente, hoje nós poderíamos estar tecnologicamente muito mais avançados do que estamos. Nós É. estamos aí queimando fosfato com uma série de situações geopolíticas e por aí vai, que poderia ser diferente. Eu vejo, por exemplo, aqui, Dubai. Dubai, ela parece que foi em 1960, quando foi descoberto o petróleo aqui, e eles sabiam que o petróleo duraria uns 300 anos. Então, o Sheik, que é o cara que manda aqui no Emirado, ele é um cara muito versátil, muito atualizado, não é nada burocrático, é aquele cara que você chegou com uma boa ideia, sentou ali e vai. Então a gente vê o seguinte, isso daqui se transformou de um deserto no que é hoje, de você cair o queixo. Tá? É muito, muito interessante o seguinte, o trabalho que foi feito educativo, ou seja, em 30, 40 anos daqui explodiu, saiu de um deserto. Hoje, por exemplo, todo o sistema de plantação de flores de jardim é tudo regado automaticamente com água do mar, que é dessalinizada. Então, aí você fica pensando, aqui chove poucos milímetros por ano. Né? E eu fui, por exemplo, num negócio no Miracle, é um jardim que tem aqui de flores, você não acredita que aquilo ali tudo no passado foi um deserto. Cara, é um negócio de... E o seguinte, aqui as regras são cumpridas. Então, se você vier andar na rua, sua carteira cair no chão, ninguém pega. Todo mundo vai passar, vai olhar e ninguém vai pegar. Que tem câmera para tudo quanto é lado e aqui a lei cumpre. Então, aí minha filha estava contando uma história para a gente de um cara na praia, andando na areia e tinha um dinheiro caído na areia. O cara olhou para o lado, não tinha ninguém, pegou aquele dinheiro pelo bolso. O cara que era dono do dinheiro, o entregador lá, ele chegou e foi na polícia falando que tinha perdido o dinheiro em tal lugar descansado. Quando foi, dia tal. Abre a câmera ali. Abriu a câmera e viu o dinheiro onde estava caído e o cara que pegou o dinheiro. O cara que pegou o dinheiro estava lá no serviço dele, daqui a pouco a polícia bateu lá. Bateu lá, você pegou um dinheiro assim na praia? Aí o cara falou, sim, não vi ninguém, não sei o quê. Então você me devolve o dinheiro, que o dinheiro é do entregador, que o dinheiro é perdido. Só que o cara tá com o dinheiro no bolso, entregou e... Então, cara, é impressionante. Você sai aqui, as pessoas respeitam, né? Não pegam nada, você deixa o seu negócio, o seu celular ali
no carro aberto, você capota, ninguém mexe, ninguém... Então, aí você fica imaginando, né, como que uma administração, um governo, uma coisa, né, educa e coloca as situações. Você fala assim, isso daí não acontece no mundo, acontece aqui. Então, é muito interessante. Eu fico pensando e vendo isso daqui a alguns anos, né? Porque se em 40, 60 anos aí ela é o que é hoje, né? E o que o Sheik daqui fala é o seguinte, né? Que na hora que o petróleo acabar, ele é que vai virar um dos grandes pontos turísticos do mundo. Hoje, por exemplo, 80%, 85% da população aqui é estrangeira. É apenas uma parte pequena, 15%, se não me engano, são de pessoas daqui. E olha, todo mundo anda na regra, bonitinho, com... Você anda na rua, você vê nem passando pano de chão, num lugar que você não acredita, mano. Tudo limpo. Esse final de semana, a gente estava andando no shopping, aqui no centro, perto daquele edifício mais alto do mundo. Cara, é muito organizado. Então, eu vejo o seguinte, né? Nós tivemos, no decorrer da nossa história, né, a humanidade teve a oportunidade de repensar uma opção de coisa, de ter criado uma opção de mecanismos que seriam interessantes nesse atual momento, mas só ainda está perdido. E a gente tem por trás disso daí uma série de seres, uma série de comandantes, isso, que tem um interesse em manter a coisa do jeito que está, dentro de um campo vibratório pesado. E aí as pessoas não sabem por que a Terra responde do jeito que está respondendo. Há quanto tempo que isso ainda vai levar para chegar numa situação importante para a humanidade? Pode acontecer de hoje para amanhã, como pode não acontecer. Eu vi esses dias um cara numa entrevista, inclusive, ele fala que ele é descendente arturiano. Ele falou que os pleiadianos estão doidos para que acabe com esse negócio, com essa história de a paz, né, e se revele para todo mundo. E que tá um desencontro dessa turma com a federação, tá um caso sério. Não sei se você chegou a ouvir alguma coisa a respeito disso, mas Não, não. eu acho que a gente não vai muito longe com essa questão dos UFO, de aparecer lá. Eu acho que a gente vai ter uma virada no planeta, na vida, porque esses caras se derem a cara aí, a primeira coisa que vai ser problemática vai ser a parte da religião. Sim, sim, com certeza. Primeira coisa que vai ruir, né? E É que você vai chegar para aquele cara lá que não entende as coisas e fala assim, cara, aquele Deus que você professa, né, era ET, era um extraterreno. uhum, Ó, eu acho até que a religião católica, eles já sabem isso. Eles pesquisam, sim, tem grandes telescópios, aí uhum, um dos maiores telescópios do mundo eles são dele, e só não encontraram ainda a hora de fazer a revelação. Mas segundo se comenta é que a religião católica está preparando o pessoal para poder botar a boca no trombone. Não sei. Houve tanta coisa, mas não esperava ver acontecer. talvez sejam as pílulas, né? Estão dando em pílulas a revelação, né? Homeopaticamente, Homeopaticamente, né? Conta gotas. né? E disseminando isso, mais pessoas falando sobre o assunto, até chegar um momento em que tu vê, eu escutei um casal que mora aqui em Sapiranga, que são de Sergipe, ela falando que ela nunca viu tanta estátua de ET como ela vê aqui.
Por quê? Por que aqui no Rio Grande do Sul tem tanto ET aí nas casas? Aí você Toda fala casa. assim, é um dos lugares do Brasil que mais aparece OVNI e ET no Rio Grande do Sul. Pois é, e não é, né? E não, eu acho que não é. Minas ainda deve ser o de avistamento, né? De hotspot, eu acho que ainda não é o Rio Grande do Sul. Mas talvez seja onde tem mais aceitação, né? Do Onde se fenômeno. fala mais, comenta. Se fala mais, é. Você E aí vê, ela falando, tem até ET tomando chimarrão com a cuia, TV com camisa do Grêmio, ET com camisa do Inter. E realmente é isso, né? é. Realmente. Não, você vê no Gaidu, por exemplo, a gente já comentou, já discutiu a respeito de preparação, né? Como Uhum, trabalhado a respeito disso daí, né? Porque, na realidade, a gente tem essa consciência de que a coisa vai uhum, acontecer. Agora, será que as pessoas estão preparadas para isso? Eu estou. Você está, a turma lá, o Odone, a Silva, ou aquela turma, o Conrado, todo mundo está, né? Mas tem muita gente que ainda não está. sim. Eu conheço um monte de gente que realmente é aquilo que você tinha comentado ali, né? Quando você fala em UFO, em ET, o cara olha para tua cara assim, mas esse cara é maluco, sei lá. Uhum, Mas eu, por exemplo, sempre falo o seguinte: quando eu falo que eu vi, que eu filmei, é porque eu vi, eu já filmei. uhum, Já, já passei pela experiência. Então fica muito difícil, às vezes, você levar isso para as pessoas e as pessoas acreditarem em você. Porque na face da Terra, a quantidade de São Tomé que tem é muito grande, cara. E para é. você convencer um cara disso daí é um negócio doido. Nós fizemos uma vez no Consciência Quântica com um amigo nosso que é cirurgião dentista, professor da universidade lá no Rio de Janeiro, que ele teve uma experiência assim, 11 horas da manhã, de dia, ele e a mulher dele descendo na serra, para a praia, uma casa na praia que assim, e de cara com uns nove discos voadores assim, 11 horas da manhã, alto da serra. Ele parou o carro, virou para a mulher dele e falou assim: pega o celular. Foi só pegar o celular, não, desapareceu tudo. Então, aí um cara desse vai comentar alguma coisa com um descrente, o cara vai rir dele. Uhum, Mas eu acho que cada um fica com a sua experiência, fica com a sua sim, crença, né? E, sim. e trabalho, eu acho que é um trabalho árduo, né? Eu vejo o Odone, essa turma toda, né? Fazendo esse trabalho todo, e pesquisa, e é complicado. É uma pedra atrás da outra, né? Você vai tirando, uma hora a coisa pavimenta, a estrada pavimenta, mas é complicado. É complicado porque envolve aquilo que para nós ainda é crença, né, Marco? Não entendimento, Você né? sabe que essa semana passada, eu tive conversando com o Edu. O Edu, ele faz parte daquela turma do Paranormal Experience. Eu estava justamente conversando com ele porque eu tinha visto um amigo meu aí de Gramado tinha me mandado aqui para mim aqui em Dubai um vídeo onde o Edu estava lá no Paranormal Experience e falando sobre o livro do JJ Benítez, né? Uhum. Eu vi esse episódio aí. Então ele pegando e falando, aí ele comenta algumas coisas, né? Aí eu peguei, como eu já tinha conversado diversas vezes, ele já tinha me feito alguns convites para ir lá, coisa, falar, aí eu peguei, e ele está nos meus contatos, aí eu peguei e comentei com ele, né? Porque o Chico Xavier, com toda a espiritualidade que ele tinha, o Chico Xavier ele colocou uma série de informações e essas informações, quando ele colocou na época,
muitos cientistas riram da cara dele. Eu acho que ele era maluco. E não podia, por exemplo, falar da estrela de Sirius se não tinha, na época ainda, telescópio para poder visualizar. Depois, quando o telescópio veio, os cientistas tiveram que tirar o chapéu e concordar com ele. Como o Chico falou a respeito do cavalo de Troia para o o Geraldo Lemos falou para o Edu, né, a respeito que aquilo era a verdade. Aí quem vira para o Geraldo Lemos fala assim, você só não me pergunta como é que eles conseguiram fazer essa viagem no tempo, mas aquilo ali é verdade. E eu lembro que na época do Cavalo de Troia eu li aquele livro e a gente tinha grupo, a gente discutia, porque muitas das informações que eram colocadas lá por pessoas que tinham conhecimento científico falavam que o J. Benítez ele não tinha informação científica para ele poder falar uma coisa que realmente existia. Então, a camuflagem infravermelho que o módulo usava para poder se camuflar. Por que, que o módulo foi colocado lá no monte lá na Israel e na época da Golda Meir, eles falaram que era um sistema de vigilância, porque Israel estava em guerra, mas existia uma realidade daquele módulo ser colocado lá, justamente por questão de universo paralelo. Cara, é um negócio. Aí eu fui conversar com o Edu fora do papo lá, aí eu trouxe umas ideias, e ele estava falando, né? Ele até falou que estava para vir aqui no Dubai, não sei o quê. E aí nós estamos combinando, já combinei com ele, nós vamos fazer no próximo ano uma live com ele. Eu já estou. E aí a gente vai trazer ele para fazer uma live com a gente. O Edu ele está no meio daquela turma lá e tem muita informação interessante, pesquisa. Ele falou que ele tem inclusive comentou de um canal dele. Enfim, então a gente vê que ainda tem muita coisa para a gente esmiuçar aí. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Sim, é muito. É muito. É um buraco que a gente está cavando, que cada Quanto vez que a mais coisa cava, mais fundo fica. mais fundo fica, e aí tu não entende o que tu tá vendo, tu tem que primeiro entender a cada pasada que tu tira dali, né? Tu tem que entender a natureza daquilo, então é um trabalho de uma vida, né? Uma vida inteira pesquisando, entendendo, e outra coisa, a gente não consegue levar ninguém junto, né? Cada um tem o seu buraco, né? O meu buraco, Vai não aqueles, cabe vai no meu aqueles, buraco. né? É. O João, é muito sutil as coisas, sabe? Esses campos todos são sutis, eles só são percebidos quando a gente quer perceber, quando a gente muda, né, esses nossos campos. Hein? Então, e as pessoas não sabem a oportunidade que elas estão deixando de absorver com o que está acontecendo no invisível dos olhares deles, né? Uhum. A vida hoje ela é muito material. As pessoas ainda são muito materiais. Você vira e fala assim, quantas pessoas que realmente levantam de manhã cedo, faz a sua prece, faz a sua meditação, faz isso? Muito poucos. Nem todo mundo faz isso. Tem muita gente que curte isso, mas não faz, né? E esquece que é um canal de energia, né, de vibração, que ele se estabelece dentro de você e traz efeitos muito positivos. Não tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente descobrir, e vai fazer com que a vida ela pegue todo um caminho diferente. Vai levar algum tempo? Vai. Mas acontece. Sim, Acontece. sim. Está interligado, né, Marco? O assunto que nós começamos a tratar aqui, muita gente que vai nos ouvir aí depois vai achar que a gente divagou, né? Mas está tudo interligado, né?
Mas você sabe que essa forma de pensar, às vezes, de agulha, mas Uhum. o que a gente acaba levando para as pessoas é que elas façam uma reflexão. Elas façam, Exatamente. a gente hoje vive num universo onde muitas cortinas não estão sendo abertas, muitas coisas estão sendo reveladas e que nunca foram, outras ainda Uhum. continuam escondidas e vão ficar escondidas por um bom tempo, porque não existe interesse dos poderosos de que isso seja revelado. Não, o que a gente entende, a gente que pesquisa, que estuda, que vê você, essa turma toda, né, a gente vê, a gente consegue enxergar um universo diferente dessas pessoas que não estão preocupadas com isso, né? Nem que está preocupado com outro tipo de coisa. E esquece que, por exemplo, o material ele é uma consequência do espiritual. Se você não estiver bem espiritualmente, materialmente você não vai estar. Porque você vai estar frequentando um campo de vibração completamente diferente. E aonde que você vai entender isso? Através da espiritualidade, do estudo, da própria ufologia, por incrível que pareça. São caminhos Uhum. que mostra para você, ó, isso daqui acontece assim, assim, assado. Agora, quantas pessoas têm interesse em pesquisar em ver isso daí? Muito pouco, muito É, pouco, né? é. E dá É, trabalho, né? pedra, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uhum. Né? Então, uma hora a pessoa cai numa realidade e vê, opa, eu estou num caminho meio fora do normal, deixa eu entrar aqui na estrada de volta. E as Uhum. pessoas vão se encontrando, as coisas vão sendo disseminadas, enfim, é uma coisa difícil, muito difícil, porque se a pessoa não quiser, não adianta. Ela tem o livre-arbítrio dela, assim ela vai seguir ou não, vai só depender dela. É aquilo que o Legrasse fala, né? Não adianta você pegar na mão da pessoa e falar assim, vem cá, eu quero que você vá junto comigo. Se ela não quiser, não vai. Não E vai. aí? E aí? Uhum. Mas é isso daí, meu querido. Está chegando aí mais uma vez no final do ano. Eu espero que 2026 seja um ano de muitas revelações, muitas descobertas, muitos estudos, muitas oportunidades. Eu acho que a gente tem que sempre pensar positivamente, independente se no decorrer do ano a gente teve coisas boas e não teve outras que não foram, mas eu acho que tudo é um aprendizado. Cada pedra que a gente encontra no caminho da gente, que faz a gente tropeçar, a gente tem que transformá-la em degrau. Então, o que a gente sempre pensa, principalmente para fortalecer, né, esses laços que a gente acaba criando, né, nesses grupos nossos, é justamente que as pessoas pensem positivamente, né, busque estudar, entender como é que a coisa funciona. Tem muita coisa interessante. Uhum. E essa porção de coisa interessante, ela não pode ficar restrito só a um grupinho daqui ou dali, não. A gente tem que realmente espalhar isso daí, fazer com que as pessoas tenham consciências diferentes e vejam o mundo de uma forma diferente. Só assim a gente muda as coisas. Isso aí. Isso aí, Marco. Você gostaria de deixar aí uma mensagem para essa turma Eu aí? acho que nós sempre, como tu disse, nós sempre temos a intenção de levar, não de levar resposta, né, às pessoas que nos veem, mas de provocar perguntas, né, fazer com que a própria pessoa busque maiores informações e vai estudar e vai cavar o seu buraco, né, Omar? Sim. E esse ano que passou, eu acho que nós tivemos, eu pessoalmente tive muita, passei por situações que no primeiro momento pareciam ruins e que, na verdade, tiveram um desdobramento positivo. Chego
no final do ano satisfeito, feliz com esse ano de 2020, que passou muito rápido. Eu espero que o maior número possível de pessoas que estejam nos vendo que também cheguem a essa conclusão, e espero também que o 2026 também seja um ano de aprendizado e, acima de tudo, de felicidade, né, Marco? Todo mundo encontre o seu quinhão, né, de felicidade. É isso daí. Tudo dentro do merecimento, né? Tem o merecimento junto aí também, né? A gente ainda vai se falar antes das viradas do ano aí. Sim, com certeza, com certeza. Mas fica aqui um Feliz Natal, um ano novo, cheio de coisas boas. Para aqueles que a gente não vai estar conversando diretamente, vai estar aqui no Consciência Cósmica. E você vai também estar levando as coisas para o Gaidu. E o que a gente espera é que o próximo ano seja um ano muito legal e que a gente consiga fazer com que os nossos projetos eles aconteçam de uma forma mais ampla, mais participativa. A gente tem sempre um planejamento aí no decorrer do ano de uma série de atividades, pessoas novas, palestras, lives, mas sempre pensando que o que nós fazemos aqui é apenas trazer conhecimento, informação, para que as pessoas não passem pela vida dela em branco. O conhecimento ele é importante demais. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Exatamente. Amar. Vamos amar. Isso aí. O amor ele é o caminho mais modificador que existe no universo. Transformador, né? Vamos nos falando. Mais uma vez, obrigado aí pela tua paciência desse fuso horário nosso doido aqui. Agora meia-noite e 23 aqui, você está começando a tarde aí, né? Aí são Não, aqui é 5h23 agora, 17 horas e 23 minutos. Eu aqui a turma já tem um monte de gente sonhando. Não, tu também tem que dormir, né? Tu e a Marlúcia tem que dormir também. E a gente vai conversando e trocando ideia. Isso aí. Grande abraço para todos aqueles do Consciência Cósmica que irão assistir isso daí depois e vamos tocando o nosso barco. Abraço para você, meu. Abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.